Como vocês podem ver, hoje a aula a gente vai falar um pouco de verdade. Bom, essa é uma aula que a gente teve mais ou menos um ano atrás, né? O que é a verdade. E eu fiquei um pouco interessado por esse tema, então eu vim estudando essa passagem, que é uma passagem um pouco complicada da Bíblia, durante um bom tempo. E acabei recebendo o convite para estar aqui na frente, então achei por bem falar dessa passagem. Bom, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18, e eu vou começar a ler a partir do verso de número 28. João 18, 28. Vocês podem ver na Bíblia de vocês, se for a versão ARA, né? Que o editor ele intitulou esse trecho como Jesus perante Pilatos. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque é uma passagem um pouco grande. Enquanto estava montando a aula, eu tinha me restringido apenas à primeira parte da passagem, mas eu achei por bem ler tudo enquanto eu estava elaborando. 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Bom, obrigado pela paciência. Eu sei que é uma passagem um pouco longa. Bom, uma vez que a gente lê essa passagem, vamos iniciar agora a aula com uma oração, pedindo para Deus nos orientar na compreensão da palavra de hoje. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças por esse dia, te damos graças por mais um dia de vida, Pai, por estarmos aqui. Nos ilumina agora, Pai, e nos permita compreender a Tua palavra, Senhor, nos dá entendimento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, para iniciar, vamos contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui nessa passagem, ou pelo menos no início dos primeiros versos, onde os sacerdotes entregam Jesus para Pilatos. Bom, antes de tudo isso, se a gente se lembrar bem, ocorrem os eventos da prisão de Jesus no Getsêmani, que aparecem nos 4 evangelhos e que antecede a crucificação, em que Jesus, logo após a última ceia, ele é levado pelos guardas do templo por ordens do Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio era o principal órgão da sociedade judaica na época de Jesus. E aqui a gente está falando do grande Sinédrio. Era como o Tribunal Supremo. Era composto de uma associação de sacerdotes, anciãos e mestres da lei, escribas, que se reuniam no templo durante o dia, mas nunca antes dos feriados. Vamos frisar isso. Bom, voltando para a contextualização. Jesus está com os discípulos no Getsêmani e Judas, que já conhecia o lugar, entrega Jesus aos guardas do templo. Pedro fere a orelha de Malco, que era servo de Caifás, o sumo sacerdote, e Jesus repreende Pedro, cura a orelha, e então ele é levado de lá para a casa de Caifás, onde ele seria julgado. Vocês podem verificar alguns versículos antes da passagem que a gente está estudando. O editor colocou os seguintes títulos: Jesus perante Anás e Anás interroga Jesus. Eu não vou ler, mas é só para contextualizar. Vamos parar um pouco aqui, porque eu queria começar analisando a índole do julgamento que foi feito para Jesus. Primeiro a gente tem que Jesus é entregue por um traidor, Judas, né? Ele é entregue a uma escolta do templo durante a noite, não durante o dia. E o Evangelho de Marcos também nos traz uma nova informação, que em 2 dias seria a comemoração da Páscoa. Então, o plano era esse, né? Capturar Jesus, abre aspas, às escondidas, né? Durante a noite. E antes da festa. Por que antes da festa? Para que não fosse causado nenhum tumulto, para que as pessoas não vissem. Bom, não sou eu quem está falando isso, né? Quem está falando isso é Marcos. Eu vou até abrir aqui. Não precisa abrir, tá, igreja? Eu só vou ler rapidinho. Marcos 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Como vocês podem ver, eles tinham um plano para capturar e matar Jesus. Bom, em segundo lugar, ele é levado para Anás,
Quem era Anás? Era o sogro do sumo sacerdote, Caifás. Parecidos nomes, mas não são os mesmos. Quer dizer, eles estavam todos em família ali, né? Eles estavam todos em família e, segundo o que indica o Evangelho de João, ele é espancado por um dos guardas enquanto está na presença do sumo sacerdote. Depois, ele finalmente é colocado na presença de Caifás. E de lá ele é enviado para o pretório. Em resumo, ele é capturado durante a noite, às escondidas, isso é feito secretamente antes da festa, para que ninguém visse. Ele é humilhado, sendo espancado pelos guardas do templo. E logo em seguida, sentenciado, sem direito à defesa, sem testemunha, por um grupo de pessoas que estavam de conchavo, né, que eram todos da mesma família ali. Bom, e aí, dito isso, parece que fica evidente para todo mundo que isso reflete um julgamento que é imparcial, né? Um julgamento que não é justo, que foi realizado por pessoas que estavam tramando, né? Conspirando contra Jesus, tinham um plano ali para incriminá-lo. Ele não foi capturado para ser julgado, ele foi capturado para ser sentenciado. Sobre as acusações dos crimes de blasfêmia, por dizer que era filho de Deus, e de sedição, por causar desordem, perturbar a paz, gerar revolta e rebelião. E por essas acusações, ele é enviado ao pretório e colocado perante Pilatos. Bom, por que eles fizeram isso, né? Por que eles tiveram que levar Jesus para o pretório? Porque, embora Jesus tivesse sido sentenciado por eles, eles não tinham o direito de executar a morte de Jesus, embora quisessem, como diz o verso 14. Bom, naqueles tempos a Judéia estava sob a jurisdição de Roma, como vocês sabem. Era necessário que esses tipos de caso, esses tipos de casos que haviam sentença capital, né, sentença capital, pena de morte, fossem julgados pelo próprio governador romano, que era encarregado da região, né? Ou seja, eles podiam decretar a morte de Jesus, mas eles não tinham o direito de executar esse decreto, eles não podiam propriamente matar Jesus, sem que antes o acusado fosse julgado pelo governador. E assim eles fizeram, eles pegaram Jesus e levaram para Pilatos. Bom, agora que o contexto está dado, dessa cena que a gente leu, a gente pode retornar ao versículo 28. João capítulo 18, verso 28, diz o seguinte: Depois que tudo isso aconteceu, né, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, como eu tinha explicado. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha só que engraçado, né? Quer dizer, eles não quiseram entrar no pretório para não se contaminarem e comerem a Páscoa. Chega a ser irônico, né? Eles não entraram. Espere, não podemos nos contaminar, não podemos entrar em um local profano, porque a gente quer comer a Páscoa. Mas eles não se contiveram, nem se reprimiram em orquestrar um julgamento totalmente injusto, totalmente imparcial contra Jesus. Totalmente mentiroso contra o próprio Cordeiro Pascal e condená-lo à morte. É muita hipocrisia. Eles eram moralistas, legalistas. Eles sabiam as leis de cor, mas eles não entendiam a lei. Eles escolheram se distanciar da verdade. Ficaram longe de Deus. Enfim, não podemos nos contaminar, queremos comer a Páscoa. Promoveram um julgamento, bateram em Jesus e queriam matá-lo. E os versos seguintes continuam. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos.
Pilatos vê toda a situação e pergunta: qual é a acusação? E eles responderam: trouxemos um malfeitor. Já trouxeram um sentenciado, né? Não trouxeram provas, evidências. Trouxemos um malfeitor, foi o que eles disseram. São mentiras, atrás de mentiras, atrás de mentiras. Não tinham argumentos, provas. Foi o que eu disse. Trouxeram Jesus já sentenciado, um malfeitor. E o verso 31 continua. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Bom, ainda por cima, pegaram o problema que eles tinham e empurraram para cima de Pilatos. O governador até fala: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Quer dizer, né? Isso não é problema meu. Mas o que os sacerdotes realmente queriam era matar Jesus mesmo. O ódio era tão grande que eles persistiram nisso até o fim. E agora, começaremos a dar atenção para o ponto focal da nossa aula. Os versos os versos que vêm a seguir foram intitulados pelo editor na tradução RA como Pilatos interroga Jesus. Ao menos para mim, sempre foi uma passagem muito enigmática, muito difícil de entender. É um diálogo que Jesus e Pilatos têm que é muito profundo. Então, para a gente tentar entender melhor esse diálogo, vamos tentar começar entendendo quem de fato foi Pilatos. Pode colocar o próximo slide para mim, por favor. Bom, a gente sabe que o contexto histórico aqui dessa passagem do Novo Testamento é o primeiro século da era cristã. Nesse tempo, as nações que se situavam em torno do mar Mediterrâneo, elas estavam sob o domínio do Império Romano, que se iniciou mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, ao fim do Império Grego. Então, a nação de Israel, que foi tomada pelo general romano Pompeu, em 63 a.C., passou a ser conhecido como a província da Judéia. E Roma permitia algumas concessões para essas províncias, ou para essas nações ocupadas. Uma delas era que os reis e os monarcas continuassem o governo deles, mas agora como vassalos de Roma, como é o caso da dinastia Herodiana. E também que as nações pudessem exercer a sua religiosidade. No caso de Israel foi mantido o templo, os sacerdotes, o sumo sacerdote. E Roma fazia isso como uma maneira de evitar rebeliões nas suas colônias. Então eles davam para essas nações ocupadas essas concessões. Mas nem tudo eram só alegria, né? Flores e alegria. Havia também os impostos. E esse era o principal motivo pelo qual Roma nomeava governadores como Pilatos, administrar essas regiões, e especialmente garantir as arrecadações financeiras. Se vocês pegarem qualquer série ou filme da Bíblia, né, que se passa no Novo Testamento, você vai ver que o povo judeu tem ele sempre tem esse destaque na questão dos impostos, né, de se rebelar contra os impostos. Bom, como o cargo de governador também buscava trazer ordem para a região, ele também atuava como juiz, mas normalmente em casos de sedição, quando havia rebeliões que ameaçavam Roma. E nesses casos, normalmente, a morte era por crucificação, como é o caso de Jesus, que está aqui na Bíblia. Embora existam alguns registros a respeito de Pilatos, ele não é uma figura histórica muito mencionada, tá? Apenas algumas fontes citam ele. Durante muito tempo, também foram levantadas dúvidas a respeito de qual cargo ele realmente exercia na província da Judéia. E a tradução da Bíblia nos indica que ele era governador da Judéia. Se você abrir nos evangelhos, vão se referir a Pilatos como governador. Mas um achado histórico recente, que é essa pedra, que está aqui no slide, ela atesta que o cargo assumido por Pilatos provavelmente era o de prefeito da Judéia,
nomeado por Tibério César. É o que diz essa pedra. Naquela época, Tibério César era o imperador de Roma. Esse cargo muito provavelmente foi um tipo de castigo político, tá? Não era muito bom não, porque a região da Judéia, especialmente Jerusalém, era como um fim de mundo na época. Ela era cheia de rebeliões, era cheia de problemas. E por isso a maior parte dos prefeitos ou governadores preferiram fixar o palácio deles na região de Cesareia Marítima, não em Jerusalém. E justamente em Cesareia Marítima que foi achado esse achado histórico. Bom, e aí a gente pode se perguntar, né, se o palácio de Pilatos ficava em Cesareia Marítima, então por que ele estava em Jerusalém? Acontece que em situações especiais, como a festa da Páscoa, por exemplo, o prefeito da província ia para o seu palácio de despachos, chamado Pretório, que é justamente o citado aqui na passagem de João. E o Pretório ficava em Jerusalém. E é o que a gente pode ver, como eu falei aqui na passagem. E no Pretório, Pilatos recebe o caso de Jesus. Bom, através de alguns historiadores, a gente também consegue perceber que a relação entre Pilatos e os judeus não era muito boa. Provavelmente por conta disso ele se manteve apenas 10 anos no cargo, que foi entre 26 e 36 depois de Cristo, que é um curto período de tempo. Pode passar mais um slide para mim, por favor. Normalmente Roma evitava provocar as suas províncias, tanto que no caso da Judéia as moedas cunhadas não continham o rosto do imperador romano para não ofender a lei judaica. Eu coloquei como exemplo as moedas que estão aqui no slide. Elas não continham o rosto para não ofender a lei. Mas Filon de Alexandria, um historiador, nos diz que Pilatos mandou trazer brasões de ouro para instalar na fachada do palácio. E isso gerou tanto tumulto entre os judeus que os próprios filhos de Herodes tiveram que rogar Pilatos para tirar esses brasões do palácio. E porque eles pensavam que isso poderia começar uma guerra, para você ver o tamanho do tumulto que foi gerado. Bom, detalhe que Pilatos não tirou. Em outra situação, um outro historiador, que vocês devem conhecer, que é Flávio Josefo, escreve que, certa vez, Pilatos entrou em Jerusalém com estandartes com a imagem do imperador. Isso também causou revolta entre os judeus. Ainda Josefo também nos diz que Pilatos buscou construir arquedutos na província. O que, se você parar para pensar, não é uma má ideia, né? Arquedutos são uma estrutura que buscavam trazer água para a província e, de fato, as cidades precisam de água para se manter, para crescer, para expandir. O problema é que ele se apropriou dos tesouros do templo para construir essas obras públicas. E, mais uma vez, gerou revolta entre os judeus. Mas, provavelmente, a gota d'água foi quando ele ordenou um massacre contra um grupo de samaritanos no Monte Gerizim. Isso também está retratado em Lucas capítulo 13. Se vocês abrirem lá, vai ter uma passagem que indica mais ou menos esse acontecimento. O Josefo nos diz que uma multidão se reuniu em torno de um falso profeta, ali da região, para tomar justamente aquela localização. E depois disso, um outro historiador, chamado Tácito, estão todos no slide, tá? Ele diz que a revolta foi tão grande que os samaritanos foram reclamar com Vitélio. Vitélio era o governador da província da Síria. Então eles foram denunciar Pilatos. E Pilatos, por conta disso, foi chamado de volta a Roma para prestar contas. Mas antes que ele pudesse chegar em Roma, o imperador Tibério acabou morrendo. E esse é o último relato histórico que a gente tem a respeito de Pilatos. Igreja, é importante a gente ter essa contextualização histórica a respeito de Pilatos? Eu vou dizer por que é importante nessa passagem. Porque conhecer um pouco da história do governador vai nos ajudar a entender o que motivou Pilatos a fazer as perguntas que ele fez e tomar as decisões que ele tomou. Vamos continuar da onde a gente parou. João capítulo 18, verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus?
Acho que é melhor eu ler a passagem inteira. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Bom, lemos a passagem e, se você prestou atenção, é um pouco difícil de entender o que está acontecendo. Não é uma passagem fácil de entender. E acaba ficando bem confuso porque primeiro vem uma pergunta e o outro responde com outra pergunta e fica nesse ciclo. Então, eu preparei um demonstrativo, que é o próximo slide, para tentar explicar essa conversa de maneira mais didática. Vocês conseguem ver bem esse slide? Bom, deixa eu explicar a tabela que eu montei aqui. A gente tem 3 colunas, que é quem faz a pergunta e a resposta, né? Então, você pode ver que eu coloquei também os endereços. Então, começa em João 18:33. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? E a resposta que Jesus dá: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Bom, é outra pergunta. E aí vocês podem verificar. Nova pergunta: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E a resposta de Pilatos é: porventura sou judeu? E aí o versículo continua, e no final, mais uma pergunta: que fizeste? Bom, é uma nova pergunta, então: porventura sou judeu, que fizeste? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo, mas agora meu reino não é daqui. E aí Pilatos faz uma nova pergunta: logo tu és rei? E Jesus dá outra resposta: tu dizes que sou rei. E por fim Pilatos termina perguntando o que é a verdade. Então montei essa tabela para vocês poderem se guiar um pouco enquanto eu estiver dando a explicação, para que não fique muito difícil de entender. Bom, vamos começar da primeira pergunta então. Por que Pilatos pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? Isso não está muito implícito na passagem de João, mas em Lucas a gente pode ver que, ao entregar Jesus para Pilatos, os sacerdotes acusam Jesus de se proclamar rei perante César. E aí isso nos ajuda a entender por que o caso de Jesus também chega a Pilatos. Lembra que eu disse que o governador era o responsável por julgar crimes de rebelião, de sedição e decretar a pena capital? Então, por esse motivo, Pilatos recebe o caso de Jesus. Bom, Jesus vai responder essa pergunta inicial de Pilatos com outra pergunta, que no caso é: quem faz essa pergunta é você mesmo ou os outros te disseram isso? Vejam que Jesus responde com outra pergunta. E Pilatos então devolve essa pergunta de Jesus com mais uma pergunta: porventura sou judeu? O que ele quer dizer com isso? Aqui a gente vê uma tentativa de Pilatos de se afastar da acusação que foi colocada pelos sacerdotes. Ele está sugerindo que a acusação contra Jesus foi feita pelos próprios judeus. Pilatos, um romano, não tem interesse nas questões dos judeus e muito menos nas questões religiosas. E ele continua: o seu próprio povo te entregou a mim. O que você fez? E Jesus aqui começa a corrigir Pilatos a respeito do que é ser um rei. Ele explica que o reino dele não é desse mundo. Então Pilatos pergunta novamente, depois dessa explicação de Jesus: logo tu és rei? E Jesus novamente não responde a pergunta, nem com sim, nem com não. E diz: tu dizes que sou rei. Bom, a verdade é que essa última resposta de Jesus fica um pouco ambígua, tá?
Os estudiosos não têm muita certeza do que ela representa, se é uma afirmativa, se é uma ironia, se é uma pergunta. Um deles, que eu achei interessante, até diz que Jesus responde isso de maneira adversativa, como se fosse: meu propósito não é ser rei, mas testemunhar a verdade. Enfim, fica um pouco ambíguo, tá? Especialmente quando você verifica o original em grego. De maneira geral, essa conversa toda, esse diálogo todo, fica muito confuso porque Jesus e Pilatos estão falando de coisas diferentes. A compreensão para cada um deles do que significa ser um rei não é a mesma. Jesus não diz simplesmente sim, sou rei, e também não nega ser rei, porque a compreensão que Pilatos tem de realeza não é a mesma de Jesus. Como eu disse, Jesus não nega nem afirma as acusações, mas ele direciona a questão para a perspectiva do próprio Pilatos. Isso implica, igreja, que a nossa concepção humana de realeza, como um governante político, é inadequada para descrever o reino de Jesus. Jesus não está interessado em um trono político ou um trono material, mas em um reino espiritual, diferente dos reinos desse mundo. E Jesus diz que veio para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. E então, diante disso, Pilatos faz a sua última e maior pergunta, verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. Difícil, né? Como explicar, como colocar em palavras? Sabe, eu já escutei várias pregações sobre esse tema. E por todo o contexto e por toda a simbologia envolvida nessa cena, e também pelo que vem a seguir na passagem, sempre me resta uma ponta de dúvida, parece. Especialmente porque uma resposta direta de Jesus não é registrada nessa passagem. Então parece que tudo fica um pouco interpretativo, fica um pouco simbólico. Se você já leu essa passagem, é bem provável que, assim como eu, você tenha ficado com essa sensação de que algo não foi compreendido. Então hoje a gente vai tentar entender o que motivou Pilatos a fazer essa pergunta e por que nós não temos uma resposta direta vinda de Jesus. Pode colocar o próximo slide para mim, por favor. Bom, eu separei aqui algumas linhas de raciocínio para a gente tentar entender essa passagem. E a primeira delas é uma linha de raciocínio, talvez seja a que eu mais ouvi ao longo de pregações, ao longo do tempo, que nos indica que Pilatos não teria ficado na presença de Jesus para ouvir a resposta. É uma visão que se sustenta pelo que é dito no final do verso 38, que diz o seguinte: tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos teria feito a melhor pergunta possível, para a pessoa certa, na hora certa. Que nem Nicodemos. Como alguém pode nascer de novo? Mas Pilatos não está realmente interessado na resposta e se retira da presença de Jesus. E essa seria a primeira interpretação do que aconteceu nessa cena. É uma visão um pouco mais simplista. Próximo slide, por favor. Bom, uma segunda visão, que é um pouco mais complexa, é introduzido por esse historiador que vocês podem ver aí no slide, que se chama Oswald Spengler. Ele escreveu sobre isso na sua obra chamada A Decadência do Ocidente, que é a imagem do lado. Embora Spengler não fosse alguém religioso, e embora sua obra não estivesse totalmente voltada para esse assunto, a conversa de Jesus e Pilatos, ele propõe uma visão historicamente realista para o que esse diálogo realmente representa. Spengler propõe que o que ocorreu durante essa última pergunta foi um embate ou um choque entre culturas, em que Pilatos busca impor uma superioridade cultural romana sobre a cultura hebraica daquela época.
Pilatos era um cético que acreditava que a verdade não é algo que pode ser realmente compreendida. O ser humano não tem como entender a verdade. Então, ele responde Jesus com uma pergunta retórica. O que é a verdade? Não é para ser respondido, é uma retórica. Bom, a ideia aqui é, assim como no diálogo anterior, que dizia sobre o que é ser um rei, a ideia aqui é mais uma vez ressaltar que Pilatos e Cristo tinham visões antagônicas. Mas se você parar bem para pensar, o oposto também pode ser verdade, né? Eu me pergunto quem realmente estava sendo desafiado aqui. Se era Jesus ou Pilatos. Historicamente falando, as antigas certezas e os valores estavam sendo desafiados por uma nova visão de mundo que era trazida pelo cristianismo. E o próprio Spengler vai destacar isso um pouco mais tarde. Ele chama o cristianismo de alma moral do Ocidente. Uma nova cultura que substitui as antigas formas de entendimento do mundo, que eram baseadas no helenismo, né? Na filosofia grega. O cristianismo chega como uma nova cultura que põe as evidências, os valores, sem relativizar eles. Ou seja, Pilatos, nessa visão, já tinha um conceito fechado do que significava ser a verdade, baseado na cultura da época, e não estava disposto a mudar de ideia sobre isso. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, agora, por fim, eu gostaria de apresentar a última visão a respeito desse diálogo. E a visão que eu acredito ser a mais interessante de todas. Embora essa passagem seja um pouco nebulosa e enigmática, todos nós ficamos com esse pressentimento de que o silêncio de Jesus perante a resposta de Pilatos é uma maneira de mostrar que a verdade não está em definições e explicações filosóficas complexas, mas sim que ela está encarnada em uma pessoa. Eu acho que muitos de nós podemos perceber isso. Sim, Pilatos estava de frente com a própria verdade. A ausência de uma resposta verbal direta de Jesus pode ser vista como uma afirmação silenciosa de que ele é a própria verdade e que a verdade não se expressa em palavras, mas na presença de Cristo. Então, seguindo essa lógica, Pilatos talvez não tivesse compreendido nada daquilo. Como você pode verificar, uma cena um tanto quanto irônica, Pilatos diante da verdade. Mas me parece muito estranho estar diante da verdade e não poder compreender isso. E é por isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje que o silêncio de Jesus não representa apenas que ele era a resposta para a pergunta do governador romano, mas que também Pilatos já sabia a resposta e, por cegueira espiritual, não percebeu isso. Alguns podem pensar, agora, sobre o que eu acabei de falar, pensando que não faz sentido nenhum, Como ele poderia saber a resposta e não ter conhecimento disso? Pilatos nem mesmo acreditava que Jesus era Deus, segundo o que nos indica a Bíblia. Então, eu vou dizer aqui para vocês hoje que Pilatos não somente sabia a resposta, mas como ele, sem perceber, afirmou a resposta não uma, não duas, mas 3 vezes na passagem que vem a seguir. É o que a gente vai ver aqui para frente. João 18:38. Perguntou-lhe Pilatos que é a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao veram-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele
crime algum. Igreja, ao mesmo tempo que Pedro negou 3 vezes ser discípulo de Jesus, temos que por 3 vezes Pilatos proclama a verdade, afastando a mentira que levaram os judeus a condenarem Jesus. Pilatos afirma 3 vezes: não acho crime algum em Jesus. Podem conferir versos 38, 4 e 6 dessa passagem. No momento em que Jesus foi colocado perante Pilatos, ele já recebeu a resposta para a pergunta dele, para a pergunta que ele iria fazer. A tal ponto que ele mesmo exclamou para toda a multidão, para que eles pudessem ouvi-la, que não havia crime nenhum em Jesus. A verdade encarnada é algo tão nítido, tão perfeito, que não pode ser corrompido pelas mentiras. Os sacerdotes podiam até tentar transformar mentiras em verdades. Foi o que disseram para Pilatos, certo? Trouxemos aqui um malfeitor. Mas Jesus saiu condenado como um inocente. Porque o próprio juiz da sentença, que era Pilatos, afirmou para todos: não vejo nele crime algum. A verdade não pode ser transformada em mentiras. Quando você está diante dela, como Pilatos esteve, você pode até não perceber, mas ela vem à tona. Porque muito mais importante do que sair por aí tentando entender os conceitos do que é verdade, do que tentar definir, é você viver a verdade. Pilatos viu o que era verdade, ele sabia a resposta, mas você vai ver na passagem que ele não conseguiu viver isso. Os versos seguintes nos indicam que ele cedeu à pressão popular. Verso 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Bom, vocês devem se lembrar que eu havia comentado que a relação entre Pilatos e os judeus não era muito boa. E aqui a gente consegue ver a importância do contexto histórico que eu trouxe. Nos ajuda a entender porque Pilatos cedeu à pressão popular. Porque os judeus pretendiam incriminá-lo perante César, o imperador de Roma. É o que diz aqui: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles pretendiam incriminar Pilatos perante César. E até então Pilatos parecia estar querendo libertar Jesus. É o que a própria Bíblia indica. Mas por conta dos eventos passados entre ele e os judeus, que não foram positivos, a ameaça feita por eles foi a cartada final para que ele cumprisse o que o povo queria, o que a multidão queria. Aqui eu vou ler
dois versos de Mateus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 24. Já está no slide, certo. Mateus 27, 24 diz o seguinte: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse é o relato da passagem que estamos lendo na visão de Mateus. Eu pergunto para vocês, se Pilatos realmente visse em Jesus um criminoso, ele teria lavado as mãos como ele fez? Essa é a prova definitiva da verdade. Ele não foi capaz de defender o que realmente acreditava, que Jesus era inocente. A gente vive em um mundo onde todos querem dizer qual é a verdade. Mas eu me pergunto, quantos são capazes de defender isso até o fim? Na história toda que a gente leu, só Jesus foi capaz de viver a verdade. E ele levou isso até a morte. Os sacerdotes tentaram transformar mentiras em verdade. A multidão no pretório viu e ouviu a verdade de Pilatos, mas escolheram Barrabás, escolheram a mentira. Pedro sabia a verdade, mas naquele momento teve medo e mentiu. Pilatos disse a verdade, mas não foi capaz de vivê-la. Então, lavou as suas mãos. Às vezes, igreja, a gente faz que nem os sacerdotes. A gente transforma mentiras em verdade. E a gente faz isso ao nosso favor. A gente faz isso para o nosso próprio benefício. Às vezes, a gente é como os outros personagens dessa história, como a multidão. A gente sabe qual é a verdade, mas ela não é como a gente esperava. E a gente escolhe a mentira. Os judeus esperavam um rebelde. Eles esperavam alguém que os libertasse do jugo romano. Então, Barrabás parecia muito mais atraente. Era um assassino, um rebelde, que lutava contra a dominação romana, que fazia rebeliões. Muito provavelmente por isso que ele acabou preso. Mas é muito interessante também que em João 18, verso 15, eles dizem: não temos rei senão César. Quando convém, pouco importa a verdade, né? Pouco importa. Eles queriam alguém que libertasse eles do Império Romano, mas diziam: não temos rei senão César. De vez em quando, a gente também faz que nem Pedro. A gente tem medo de defender a verdade que a gente acredita. A gente omite a nossa crença. A gente nega a verdade. Acho que todo mundo já experienciou isso, né? De vez em quando, a gente faz como Pilatos. A gente diz a verdade, mas a gente não é capaz de viver a verdade. E aí a gente lava as nossas mãos. Porque, afinal, não é a nossa responsabilidade, né? Mas, quando a gente está cheio do Espírito, a gente não faz como esses personagens que eu acabei de citar. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente reconhece como Cristo sendo a nossa verdade. E a gente vive isso até o fim, como Jesus viveu até o fim. A gente não fica como tolos procurando a resposta quando ela está bem na nossa frente, como ficou Pilatos.
Muitos outros personagens não encontraram também culpa em Jesus. A gente consegue ver isso ao longo da Bíblia, não foi só Pilatos. A gente tem alguns exemplos de personagens que não encontraram culpa em Cristo e perceberam ele como a verdade. Um dos ladrões, que foi crucificado ao lado de Jesus, atestou a inocência dele. Um outro personagem, um centurião romano, também está na Bíblia, diz: realmente este homem era justo, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Diferente de Pilatos, eles reconhecem a inocência de Jesus. Desculpa, igual Pilatos, eles reconhecem a inocência de Jesus, mas diferente dele, eles percebem a verdade. Então, igreja, faltam 5 minutos para a gente terminar. Eu gostaria que a partir de hoje a gente possa nos encher do Espírito e não só conhecer a verdade e falar a verdade. Eu sei que tem muitos aqui que falam a verdade, mas eu gostaria que a gente possa também viver a verdade, que é o mais importante. Jesus não precisou dizer uma palavra, ele vivia a verdade. E Pilatos conseguiu perceber isso. Ele mesmo afirmou, pode não ter percebido, mas ele mesmo afirmou, baseado no que viu em Jesus. Não vejo nele crime algum. Essa é a aula de hoje. Bom, eu acho que... Alguém tem alguma pergunta? Podem fazer pergunta, não fica constrangido. Bom, pode falar. O microfone está chegando. Pelo que a gente percebeu aqui claramente, você estudou bastante o assunto, né? Então, já que você abriu para pergunta, eu queria ver que você colocasse a sua visão sobre o relato de Lucas, quando eles fazem aquela troca, né? Pilatos manda para Herodes, Herodes fala, não tem nada comigo, é com você. E ali, quando eu leio Lucas ali, me dá a impressão que eles estavam tratando essa questão como uma coisa assim, uma brincadeira, sabe? Porque, inclusive, Herodes coloca Jesus ali num traje humilhante, né? E devolve para Pilatos. Então, eu queria que você entender de você, como que você enxergou essa situação entre os dois ali, que acabaram até ficando amiguinhos, né? Eles eram inimigos e Jesus acabou... Sim, eu não coloquei o relato de Lucas aqui para justamente não mencionar... no caso, eu não mencionei a passagem que Jesus é colocado perante Herodes, só para não quebrar a sequência que está descrita na passagem de João, porque João não descreve esse evento. Mas sim... depois do diálogo entre Pilatos e Jesus sobre o que é ser um rei, Pilatos, para tentar se livrar do caso, ele envia Jesus para ser julgado por Herodes. No caso, aqui a gente está falando de Herodes Antipas, certo? E por que ele faz isso? Primeiro que ele percebe que Jesus era galileu. E Herodes Antipas, ele era responsável pela província da Galileia. Província da Galileia não, desculpa, pelo território da Galileia, para ficar mais correta. Então, Pilatos, ele aproveita que Herodes também está ali na cidade por conta da Páscoa e manda Jesus para ser julgado por ele. Bom, Jesus então é colocado perante Herodes e, como o próprio Marcos mencionou, Herodes faz algumas brincadeiras ali, zomba de Jesus. Mas a verdade é que ele devolve Jesus para Pilatos novamente, né? É interessante, porque Herodes ali poderia ter sentenciado Jesus e ter executado ele ali no mesmo momento. Mas ele não faz isso. E aqui eu não quero deixar muito técnico a aula, mas alguns teólogos eles têm um estudo chamado Cristologia da Inocência, onde mostra vários personagens, inclusive esses últimos que eu citei aqui,
o centurião romano, o ladrão da cruz, que reconhecem a inocência de Jesus. E provavelmente, a gente não pode atestar com certeza, mas provavelmente é o que aconteceu perante Herodes também. Herodes zomba de Jesus, faz ali o que ele faz com ele, veste ele do manto, mas ele não tem do que acusar Jesus. Ele reconhece ele como inocente, e por isso ele devolve o caso para Pilatos. No caso, ele devolve ali para Pilatos e, como você falou, o final da passagem nos indica que Pilatos, então, ficam amigos, né? A inimizade deles era cessada porque eles tinham ali uma inimizade política, ao que tudo indica. Tá? Mas, em resumo, é isso. Primeiro, nosso elogio aí pelo seu preparo. O Marcos foi muito feliz ficar para cá por causa da microfonia, da observação, né, do seu preparo. Depois tem um bilhetinho aqui para você, carinhoso. Dando talvez aí amarrar que o Marcos colocou, que é interessante, você citou. Cesareia Marítima foi construída por Herodes o Grande. Por quê? Herodes o Grande, ele tinha medo de morrer. Então ele fez aquele lugar lindo, nós fomos lá visitar. É enorme. E o César matou todos os imperadores, menos um, todos os governadores, menos um. Herodes o Grande, que construiu Cesareia para ele. Então eles tinham medo, né? No caso lá de Pilatos, ele tinha medo. Quando os judeus disseram, se você não fizer isso, você é inimigo de César, naquela hora pode ter certeza que ele tremeu, porque ele sabe o que isso significa. Porque o reino era construído romano, né? Por força, por violência, por conquista, como está lá em Daniel, seu xará, né? Povo de feroz catadura e especializado em trilhas, eles viveram isso, eles sabiam que era isso. Então Pilatos, embora ele tivesse todas as convicções dele, sim, ele quis se livrar, mas o que o motivou foi medo. Ele não queria perder o pedaço de bolo dele ali, que era governar aquela região ali. Herodes faz a mesma coisa e ali eles se reconciliam, porque havia rixa. Quem mais pode agradar César? Aqui nós estamos no bem bom. Eu acho que é isso. Olhando para o cenário brasileiro, não é muito diferente. Lavamos as mãos. Obrigado, Dani. Valeu. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, é que uma vez você fez um comentário também, que onde Jesus passa, ele promove a paz, né? E no caso os dois... Não é verdade? Mas no caso os dois se reconciliaram, né? Passagem de Jesus. Ô Dani, só um comentário. A pergunta que Pilatos faz para Jesus, né? O que é a verdade, né? A sabedoria do Senhor é tão grande que eu acho que o próprio Senhor Jesus fez com que ele chegasse nessa pergunta, né? Porque essa é a pergunta que arde no coração de todo ser humano, né? Então, assim, eu tenho certeza que Pilatos ficou remoendo aquilo, sabe? Isso realmente ele deve ter ficado mastigando esse negócio na cabeça dele. E no final o que aconteceu é que ele foi político, né? Que nem o pastor Ion falou, né? Não é muito diferente dos dias atuais, né? Então, mas assim, eu vejo de uma sabedoria muito grande a forma como o Senhor Jesus conduziu essa conversa, né? Esse diálogo, né? Essas perguntas, né, que eram devolvidas, e que isso fez com que, com certeza, ele ficasse pensando, né? E hoje nós sabemos qual é a verdade, né? Essa pergunta está nos nossos corações também, eu tenho isso comigo. E a gente procura caminhar nessa verdade, né? Pilatos, ele não fez isso, né? Ele teve a oportunidade, ele fez a pergunta certa para a pessoa certa, né? Mas ele resolveu tomar outro caminho.
Eu tenho certeza que naquela época, talvez até mesmo por conta da filosofia grega, que era a tradição, né, do mundo ocidental, o que é a verdade era algo que era assim, era uma daquelas perguntas, o que é a vida, o que é a verdade, são perguntas muito difíceis de responder e que a filosofia clássica buscava tratar naquela época. Então, naquela época, de fato, era uma pergunta muito importante, mas eu também penso que hoje ela é mais importante do que nunca, né? Hoje em dia, né, a verdade é tudo para as pessoas, então a gente tem que buscar entender isso muitas vezes sem relativizar o assunto. E só para complementar, né, a própria mulher dele teve um sonho e, né, creio eu que um sonho divino, e ela fala, não te envolva com o sangue desse justo, né, porque em sonho eu sofri muito por causa dele, então ele também teve outras revelações, né? Não só do próprio Cristo, como da esposa dele, né? Que por revelação divina alertou ele, né? E porque ele amava mais o poder e as riquezas, ele acabou se voltando contra o Senhor Jesus. Então, essa passagem tem muitos detalhes, e aqui a Jordânia mencionou algo que eu também não falei aqui durante a aula, mas sim, a esposa de Pilatos teve um sonho. Tá? Eu não me recordo agora se está registrado no Evangelho de Marcos ou de Mateus, mas a esposa de Pilatos teve um sonho que dizia para que Pilatos não julgasse aquele justo. E isso pode também ser visto como uma explicação do porquê Pilatos buscou o tempo todo se retirar daquele julgamento, afastar aquilo dele. Então também é um detalhe bem interessante para a história.